De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Dr. Alex Gugel, aqui na UAB, diretamente do plenário da UAB, onde vamos tratar do assunto do seguro DPVAT, o impacto da sua retirada para a saúde no país inteiro, para o Rio Grande do Norte, e mostrar a importância desse seguro. Seja bem-vindo, Dr. Alex, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, Robson, obrigado aos telespectadores e vamos aqui tentar esclarecer o tema que por hora é questionado. O que é o seguro DPVAT? O seguro DPVAT, primeiro devo dizer que é um seguro de cunho social. Ele visa proteger e indenizar aquelas pessoas ou reembolsar medicamentos para aquelas pessoas que sofreram acidentes em automóveis terrestres, em meio de transporte terrestre. Então foi criado no Brasil esse seguro, que é de cunho social, que visa dar uma garantia, amenizar a dor de quem sofre um acidente de trânsito, ou um carro, moto, ônibus. Então tem esse objetivo, reembolsar despesas de medicamento. Todo mundo sabe o custo que é o medicamento e o que isso implica. Por exemplo, nem todos os medicamentos são fornecidos pelo poder público, pelo Sistema Único de Saúde, além de também indenizar aquelas pessoas que tiveram perda de membros ou tiveram perda da capacidade de trabalho ou tiveram alguma situação. Ele é indenizado dessa situação. E aí eu gostaria que você pudesse falar para o nosso telespectador sobre o que é que significa para a saúde do país o próprio seguro DPVAT. O seguro DPVAT, como o seguro é cobrado? Para veículos automotores e motos de valores que variam de R$16 a R$85 aproximadamente. Esses valores eles são rateados, 100% desse valor, 50% iriam para as seguradoras manterem o fundo de pagamento dessas indenizações e desses reembolsos, e os outros 50%, 45% vai para o Fundo Nacional de Saúde e 5% vai para o Ministério das Cidades, ia para o Ministério das Cidades, que seria encaminhado para os DETRANs para fazer políticas educativas de redução de acidentes de trânsito. Esses 45% da saúde que ia para o Fundo Nacional de Saúde, porque com a medida provisória se efetivando, os acidentes, a partir de 1º de janeiro de 2020, não haverá mais a cobertura do DPVAT. Ele estará extinto, não haverá mais essa cobertura. A saúde recebia esse valor, digamos que esse valor, em média, equivale a 3 bilhões de reais por ano. Então, se diz que a saúde está sem recursos, se diz que... Então, e você tira mais uma fonte de custeio, de manutenção da saúde, é claro que quem vai perder é quem precisa do Sistema Único de Saúde, é o trabalhador, o cidadão, a pessoa que está lá, que precisaria dessa assistência que não vai ter mais, ou seja, é mais uma coisa a prejudicar aquele que está mais necessitado, aquele que sofre o acidente, teria um alento que seria, pelo menos, ter uma ajuda para comprar um medicamento, ou uma órtese, ou uma coisa assim, ou então ser indenizado se tivesse a perda da sua capacidade, ou de membros, ou de outras situações. E não era um valor tão significativo, você imaginar que as despesas de reembolso são até R$ 2.700 e as despesas e a indenização de R$ 13.500. E com aquele valor que eu já falei anteriormente que era cobrado, ou seja, não significa muito para quem tem um veículo automotor arcar com esse valor. Ou seja, imaginar que esse valor que é pago compensará o que terá de prejuízo para o Sistema Único de Saúde e para os próprios acidentados, brincar com a dor da população, aquelas pessoas que necessitam do valor desse alento que era o DPVAT. Além de não ser inteligente, né? Se a saúde já sofre com a falta de financiamento, mas infelizmente o presidente Jair Bolsonaro, por uma briga estúpida com o presidente do seu próprio partido, o PSL, né? De onde ele saiu agora quer formar um novo partido, por causa de uma briga sem o menor cabimento, aí acaba descontando na população mais pobre que precisa do acesso à saúde. Então acaba com o DPVAT porque o Luciano Bivar, que é membro do PSL, que estava como presidente do PSL, na verdade tinha alguns negócios que tinham ligação com o seguro, mas na prática o que é que o povo brasileiro, o que é que as pessoas que mais precisam de acesso à saúde têm a ver com isso, não é verdade? O cidadão, o acidentado, num episódio de trânsito, a partir de janeiro de 2020, não terá mais o quê? Direito a receber, no mínimo, pelo menos o reembolso dos medicamentos, não terá direito a receber indenização, ou seja, você vai sofrer uma dupla punição.
E ainda mais se essa pessoa que sofreu esse acidente for, por exemplo, um trabalhador. Porque também existe uma outra medida provisória que reduziu, que tirou a equiparação do acidente de percurso ao acidente de trabalho, ou seja, também perde com isso, deixa de ter FGTS recolhido, vai ter vários prejuízos ao trabalhador nesse sentido. Então, assim, mais uma vez prejudica a população. Esse caso específico é bom até explicar para o nosso telespectador, né? Ele trata-se, por exemplo, da pessoa que sai de casa, vai trabalhar, depois volta para sua casa, e durante esse percurso, esse trajeto, se o trabalhador sofresse qualquer acidente, ele teria uma certa cobertura, mas mais uma lei também encaminhada para o Congresso, a partir do próprio presidente Bolsonaro, faz com que isso se acabe também. Então, se o trabalhador sofrer algum tipo de acidente nesse aspecto, a gente, sem dúvida, vai estar diante de uma pessoa mais fragilizada ainda. Isso. Então, essa situação só demonstra que quem mais tem perdido com essa medida provisória da extinção do DPVAT, você pode falar até que as seguradoras vão ter prejuízo, mas o maior prejuízo, na minha opinião, é da população que não vai ter mais essa possibilidade de ter, no mínimo, reduzido o agravo que sofreu, ou seja, a penalidade. É uma dupla penalização, uma dupla penalidade para a pessoa que tinha a condição de receber reembolso de medicamentos, a pessoa que tinha a possibilidade de receber uma indenização, para, no mínimo, diminuir a dor sofrida com esses acidentes. Agora, além de sofrer o acidente, porque não haverá políticas educativas, porque perdeu-se 5% do recurso, além de sofrer esse acidente, ele vai ser encaminhado para o sistema de saúde, porque é a regra nas urgência e emergência, você é encaminhado para o sistema de saúde, e o sistema de saúde estará mais uma vez penalizado porque perdeu, no mínimo por ano, 3 bilhões de reais. Ou seja, uma dupla penalização para o cidadão, para o popular, para aquele que precisa do Sistema Único de Saúde. Há algum dado específico em relação ao que perde o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo? Algum dado específico sobre isso? Ou a cidade do Natal? Ou seja, o que é que deixará de vir recursos a menos para cá? Não, esse valor ele nacional, ele é para o Fundo Nacional e ele é rateado de acordo com a projeção dos acidentes nos estados. E é importante isso porque, para a gente ter uma ideia, essa perda de 3 bilhões de reais na saúde significa, para você que nos acompanha ter uma ideia, o valor equivalente a 12 pontes Newton Navarro. Para a gente ter noção da dimensão, se a gente considerar já com superfaturamento, com tudo, 250 mil reais, milhões de reais, 250 milhões de reais, a construção da ponte, né? Então você daria para construir 12 pontes com esse dinheiro, para a gente ter noção da dimensão, do valor financeiro do que deixa de ir para a saúde no Brasil por causa de uma briga sem sentido do presidente da República, ou seja, mistura uma questão pessoal com algo coletivo, sobretudo atingindo as pessoas mais frágeis. Isso. É exatamente isso que é importante que a população tenha conhecimento. Ele estará sendo prejudicado na medida em que não poderá mais dispor dessa situação, ou seja, ele não terá mais a condição de, por exemplo, quantos trabalhadores hoje, quantos acidentados hoje precisam comprar um medicamento e não tem o dinheiro, porque às vezes está desempregado, para comprar aquele medicamento, e se tivesse o seguro do DPVAT, ele conseguiria comprar e ser reembolsado. Hoje ele não terá mais essa possibilidade, ou seja, vai depender única e exclusivamente ou de ser empregado e ter um plano de saúde, ou se não, se ele estiver desempregado, vai depender do Sistema Único de Saúde, que muitas pessoas reclamam e questionam porque ele está subfinanciado, tem filas para cirurgia, tem várias situações que vai, como eu disse anteriormente, punir duplamente aquele que precisa dessa atenção, seja através de reembolso de despesas médicas ou medicamentosas, ou até mesmo indenizações por valores porque não teve acidente, teve dano material ou estético ou funcional de um braço, de uma perna, ele não vai ter mais o direito a esse benefício. Estamos conversando com o Dr. Alex Gurgel, advogado. Estamos aqui no plenário da OAB do Rio Grande do Norte, tratando do assunto da extinção do seguro DPVAT e o prejuízo que isso causa a você, a população, sobretudo aqueles que mais precisam. Dr. Alex, gostaria de acrescentar mais alguma informação para o nosso telespectador a respeito deste tema? Há alguma esperança de que isso venha a ser revertido ou não? Ou é fato já consumado e não tem mais volta? É importante que a população saiba que isso depende do Congresso Nacional. Então, um cidadão que está aí ouvindo o seu programa, parabenizá-lo pelo programa,
precisa ter a consciência de que isso está diretamente relacionado ao seu voto em deputado e senador. Então ele pode abordar agora nesse período, porque a medida provisória tem um termo de validade de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, e ela precisa ser votada no Congresso. Então, pode pressionar seu deputado, seu senador, dizer, olha, doutor, tá sabendo que isso vai acarretar para a minha vida, na vida do meu vizinho, do meu colega de trabalho. Então, o momento depende de vocês cobrarem dos parlamentares que eles observem que isso é um prejuízo para a população. Tentar evitar que essa medida seja validada, votada de acordo que permita esse prejuízo à população. Muito bem. Eu quero agradecer a participação do Dr. Alex Gugel. Nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, uma boa tarde e muito obrigado pela oportunidade. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente, Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.